Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. Olá, sou Cristiane, professora de literatura. Hoje vamos falar sobre um dos grandes poetas brasileiros, ao lado de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas que o Brasil já teve, João Cabral de Melo Neto, nosso famoso poeta e engenheiro. Antes, vocês sabem da obra, a gente sempre fala do autor, né, da criatura que escreveu essas coisas maravilhosas. Vamos falar aqui de quem foi João Cabral de Melo Neto, né? Escritor pernambucano. Ele, né, faz parte da geração de 45 da poesia. Isso é muito importante porque se você se atém somente a esta obra, Morte, Vida e Severina, você vai ter uma interpretação muito econômica do que quem foi João Cabral de Melo Neto. Gente, se a prosa de 45 ela é altamente experimental, a poesia também é altamente ligada à formalidade, à questão mais estética da palavra. O João Cabral de Melo Neto, ele prezava a economia, ele prezava a racionalidade. Tem um poema dele que é bem interessante, que é "Um galo sozinho não faz a manhã, são necessários vários galos". E nesse sentido, você percebe que aqui, nesse pequeno poema, o João Cabral fala que não é um poeta sozinho que faz a poesia, mas que são vários poetas. O que tem aqui por trás, pessoal? A intertextualidade. Ninguém lê a poesia com olhos livres. Grande exemplo. Um marxista vai ler poesia e terá interpretações marxistas. Um religioso lerá poesia e terá interpretações religiosas. O João Cabral era muito preocupado com essa interpretação e sabia muito bem que nenhum leitor sozinho faz a poesia também. Ou seja, cada leitor ele vai ter uma interpretação pessoal das poesias, seja de quem for, porque cada pessoa é resultado de um tecido cultural. O que eu leio ao longo da vida é distinto do que você lê ao longo da sua vida. Então nós todos somos colchas de retalhos de leituras e isso sim vai influenciar a interpretação. Por que eu estou falando isso? Porque é essencial para entender o João Cabral a ideia de recepção do poema. O João Cabral de Melo Neto tinha consciência que ele fazia o poema e entregava o poema como um dom ao leitor. O leitor teria as suas próprias conclusões, uma vez que os seus olhos estão tatuados de cultura que só lhes diz respeito. Outro poema do João Cabral que muito vai lhe representar é o poema chamado Educação pela Pedra. E ele diz que para o bom poeta, né, é necessário captar da pedra sua voz impessoal, inenfática, sua carnadura concreta. O que quer dizer isso? Uma possível interpretação é justamente pensar: eu vou lidar com o aspecto mais sólido da palavra, mais fixo, fixo não seria a palavra ideal, mais material da palavra. Ou seja, se o pintor trabalha com tintas, um poeta trabalha com palavras. Isso é uma matéria artificial. O sentido vem a posteriori. Esse é o poeta engenheiro, o poeta racional, que tinha um senso muito objetivo das palavras. Esse foi João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 45, tá? Pois bem, ele é autor de uma das obras mais famosas da nossa literatura, também uma das mais chamadas pelas bancas dos vestibulares, que é Morte e Vida Severina, de 1955. O título seria assim: Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano. Pois bem, na verdade, essa obra do nosso poeta racional, poeta engenheiro João Cabral, ela foi uma obra encomendada. Então, encomendaram para o João Cabral essa obra, ele fez, tá? É uma narrativa em versos, tá? São 18 quadros, 18 pedaços, né, em versos. E
nesse livro, né, em versos, o João Cabral vai nos contar uma história de um nordestino, o Severino. Por que é um alto de Natal? Por que foi pedido isso? Pessoal, alto de Natal era muito comum, né? No século XIV, no século XV e depois também muito forte na região de Recife. Você vai contar um alto de Natal, você vai contar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então você vai contar como se fosse ali os pequenos presépios, tá? Vale lembrar, inclusive, que o alto de Natal, desde o século XIV, foi inspirado nos presépios. Lembrando também que presépio significa, em latim, presépium, estábulo, tá? Então, tudo isso meio que influenciou, e o nosso João Cabral de Melo, ele tinha essa missão de escrever um alto de Natal, mas teria que incorporar a realidade do nordestino. Tá? Então, como que ele fez uma adaptação? E o nosso Severino, que é o narrador da história, ele vai contar como se fossem os seus pequenos quadros, o que passa pelo sertanejo durante a sua viagem de sobrevivência. Porque é o seguinte, a história vai nos falar de um homem, um retirante, que ele vai sair da sua terra natal, Serra da Costela, e seguindo o rio Capibaribe, vai tentar chegar à grande capital, Recife. Só que para chegar deste ponto até este ponto, ele vai lidar com várias mortes. Tentando encontrar a vida, o Severino, ele vai ser visitado por vários pontos de mortes, né? Não é à toa, olha só, gente, esse título é muito interessante e olha que loucura, né? Geralmente a gente fala vida e morte, já que esse é o curso natural das coisas. Aqui é o contrário, morte e vida. Severina, que nos fala sobre Severino. Então parece, antes mesmo de eu começar a ler a história, parece que no caso do sertanejo, a vida que nos é de direito, a vida sempre é precedida com um pouco de morte. Como se para poder ter o direito de viver, eu tenho que tentar sempre vencer a morte. Então, para esses severinos do sertão, a vida é sempre um duelo diário com a morte. Não é à toa que essa vida que nos é de direito, ela é sempre severina, ou seja, aqui um adjetivo. Severina significa severa, difícil, árdua. Então, esse vai ser o alto de Natal pernambucano que nos irá oferecer o poeta engenheiro. Vamos ler um trechinho bem no começo da obra em que o narrador, o Severino, vai se apresentar. Vamos lá? Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Isso aqui já é uma paulada na gente, né, pessoal? Que loucura. Então aqui ele se apresenta, o Severino, que, claro, tem que pensar que Severino em primeira pessoa, em nome próprio, em letra maiúscula, um sujeito que se apresenta, mas ao mesmo tempo que ele se apresenta, existe uma despersonalização. Eu não sou o Severino. Severinos, ou seja, eu já estou me dividindo em vários, porque parece que no sertão todo mundo é Severino, todo mundo tem esse mesmo nome. Porque eles não estão unidos não somente pelo nome, mas isso aqui é uma metáfora, estão unidos pelo mesmo destino, essa morte que precede a vida, e por isso a vida é sempre severina.
tá? Então ele se apresenta, e esse sangue que tem pouca tinta, né? Então você percebe essa estrutura em que começa a narrativa. Falando em estrutura, tem que pensar o seguinte: o João de Cabral de Melo Neto vai se inspirar na narrativa de cordel, e essa tem como característica a redondilha maior. 7 versos, tá? 7 sílabas, por isso que é mais musical. Ó, morte, vida, severina. Então, esses 7 primeiros sílabas, né, vão criar uma alta musicalidade, vão ser muito fácil de gravar, de cantar, porque isso aqui imita a literatura oral, e nessa maneira nos apresenta o João Cabral de Melo Neto, a história natalina do sertanejo. Vamos ver. Gente, então, essa é a apresentação. É o momento que o Severino ele fala: nós somos muito severinos. E você vai perceber que ao longo da história, esse Severino próprio, sujeito, vai se despersonalizando, porque ao longo dessa luta pela vida, ele vai encontrar a morte. Pois bem, começa a partida, Serra da Costela, ele vai encontrar logo de início 2 homens, o irmão das almas, carregando um defunto, né, como se fosse um pedaço de pano, carregando ali o defunto, eles andando, e ele pergunta: mas quem é esse que está morto? Ah, esse que está morto é o Severino, ele morreu de emboscada, porque ele tinha um pouco de terra. Então aqui é a primeira morte que vai encontrar o Severino. Vai encontrar quem? Outro homem seu semelhante que já não está aqui. E aqui até então, no começo da sua jornada, o Severino é um homem que pelo fato de estar nessa empreitada, né, de lutar pela vida, ele tem uma certa pureza, uma certa ingenuidade, e aqui diríamos que é a primeira pedra com que ele se esbarra, né? Pois bem, logo depois ele conversa um pouco com esses homens levando o defunto, e até nesse momento também tem um pouco de estrutura de ladainha, porque existe uma repetição de trechos como o irmão das almas, diga irmão das almas, como se fosse uma ladainha religiosa mesmo. Logo depois ele escuta uma cantoria, está andando mais um pouco, escuta uma cantoria numa casa, e ele fica feliz: olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. Ele fica contente, e quando ele vai olhar, se aproxima da casa, ele vê que é mais um velório. Existem as mulheres cantando para o morto. Ele pergunta qual é o nome dele. Imaginem, pessoal, também é Severino. De novo, o Severino ele vai encontrar mais uma morte. E isso, claro que vai ser mais uma pedra no sapato desse otimismo do Severino. Por que eu botei aqui Severino 1, 2 e 3? Porque é justamente isso, o Severino 1 que se apresenta, encontra o 2 já morto e o terceiro já morto também. Isso vai dando uma certa queda, né, de otimismo no caso Severino. Pois bem, ele vai continuar a sua trajetória e vê uma senhora no meio do caminho. Aqui ele já tá também continuando a sua jornada, encontra uma senhorinha na janela. E aqui ele vai assim: quem sabe aqui eu encontro emprego, quem sabe eu não preciso caminhar tanto até encontrar a minha felicidade. E vai encontrar a rezadeira. E ele pergunta se tem algo para trabalhar, que ele sabe carpir, que ele sabe plantar, que ele sabe comer, que ele sabe fazer de tudo um pouco. E a rezadeira fala: olha, querida, aqui não tem emprego não. Sabe rezar defunto? Sabe rezar uma morta? Só para isso aqui eu quero gente. Inclusive, ela vai continuar. Inclusive, tem doutor, tem médico, dentista largando emprego para trabalhar comigo rezando alma. Aqui, mais uma vez, você percebe, né? Mais uma vez nossa, mas não é isso que eu queria. E ele se despede da rezadeira e continua a sua jornada. Gente, só que no momento do seu trajeto, que ele vai um pouco ficar em dúvida, porque ele vai comparar o rio Capibaribe ao próprio Rosário, em que o rio é a linha e as casas e a cidade são as contas. Então ele vai seguindo o rio e por ali ele vai encontrar Recife, mas há um momento da história que ele se vê perdido, uma vez que o verão por ali passara rápido
e tudo está seco. Mas mesmo assim ele continua a jornada querendo encontrar essa água, essa vida, apesar de Severina. Então ele vai e encontra uma terra depois de uma longa jornada, ele encontra uma terra fértil, fofa, macia. Ele pensa, nossa, aqui nem precisa trabalhar muito, aqui é uma terra cheia de fertilidade. E aqui é o momento, diríamos que é o momento mais feliz até então do Severino. Lá de longe eles vai escutar mais uma cantoria. Ele pensa, mas aqui não é lugar de morte, aqui não deve ser um velório, não deve ser nada disso. E a cantoria continua a cantoria, e ele se aproxima e vê, não um velório, pessoal, mas um enterro de mais um Severino. É um momento bem interessante, porque quando ele chega nessa nova descoberta, que não é nem mais nova, aí já começa a descer completamente o otimismo do sertanejo. Ele percebe assim, por mais que eu tente buscar a vida, é como se nesse rosário que ele está tentando seguir em direção à vida, as contas não são as cidades, mas são a morte. Então, em cada trajeto, em cada reza que é essa viagem, ele tem que passar por uma morte. E isso como se fosse uma fronteira que ele tivesse que ultrapassar. E ali diz, né? Ele pergunta quem é, e uma senhora que está rezando, que está cantando por esse falecido, fala, aqui não é cova grande, nem cova medida, é a terra que querias ver dividida. Esse homem que está sendo enterrado era um Severino que estava tentando lutar pela distribuição de terras, tá? Como se fosse aqui um representante do movimento sem terra. Por que vale a pena lembrar isso aqui? Porque esse pedaço da obra deu uma confusão, porque assim, como o João Cabral de Melo Neto, ele colocou numa obra literária uma questão política muito séria, que é a distribuição, né, de terra. Vários políticos desta época que meio que grudaram em cima do João Cabral, achando que agora, enfim, ele teria uma postura mais politizada. Inclusive, convidando ele para participar de comício. Foi uma loucura essa parte da obra. E o João Cabral, que não é trouxa nem nada, ele respondeu, olha, queridos, o negócio é o seguinte, foi uma obra encomendada. É só isso. Eu não tenho nem um pouco... Para mim, política é o poema. Política não é comício. Foi um banho de água fria, pessoal. Pois bem, essa é a parte, né, que ele vai colocar a questão da distribuição de terra e, né, pensem com muito carinho esse trecho, porque quando cai no vestibular, eles adoram esse trecho que é mais político, então a gente coloca direto essa questão do velório desse homem mais politizado. Pois bem, até aqui essa jornada, essa morte sobre morte, essas contas, né, pelas quais passa o Severino, ele finalmente chega ao final do Rosário, que é Recife, que é a capital, onde tem água, onde tem esperança, ou seja, por mais que passou isso aqui, chegou isso aqui. A gente vai lendo o texto e a gente acredita, pessoal, que finalmente o cara vai parar de ver morte. Daí, coitado, andou demais, está muito cansado, vai sentar numa calçada. Vai sentar na calçada, quando senta na calçada ali, vai descansar um pouquinho, tá ali um muro atrás dele. Gente, é uma coisa impressionante. O cara vai descansar, imaginem onde? No muro que cerca um cemitério. Obviamente tinha que ser gente morta também. O Severino está ali encostado no muro do cemitério, descansando, e ele vai escutar a conversa de dois coveiros. Um coveiro, que diríamos que é o coveiro elite, que é o coveiro que trabalha em Santo Amaro, que seria o cemitério do pessoal mais elitizado, e o coitado, o outro coveiro, trabalhava na Casa Amarela. A Casa Amarela era um cemitério para retirante nordestino, para pobre, para gente indigente, para gente anônima. E eles vão conversando ali, e o Severino, ele vai escutando a história. E os dois vão reclamar um para o outro. Vão dizer, pô, você que tem sorte, que trabalha em Santo Amaro, onde tem gente, tem pouco enterro, trabalha pouco. Eu aqui que trabalho na Casa Amarela,
muita gente, esse povo do norte, esse povo do sertão, esse povo retirante que vem lá do norte para enterrar aqui, porque eles não ficam por lá mesmo, porque eles têm que ficar aqui, eles vêm em busca de água, e isso é uma coisa bem forte na obra em que o coveiro fala, eles vêm em busca de água e só lhe espera a terra seca desta cova. Gente, imagina o banho gigante de água fria, né, que recebe o Severino. Ali ele desiste, pessoal. Ele desiste, ele pensa assim, gente, eu tô seguindo o meu próprio funeral. Ou seja, por mais que eu tenha viajado tanta conta de morte e achasse que aqui era a vida, esse também vai ser meu destino. Eu também vou morrer aqui de fome, de sede, desempregado. E este homem da Casa Amarela fatalmente irá também me enterrar. Então, ele decide morrer. O Severino decide antecipar esta morte já anunciada, porque isso aqui não lhe é de direito. Então, ele vai, aí começa a questão do, mas o que tem de alto Natal até agora? Não tem nada, parece um filme de terror. Calma aí, até agora foi só morte. Então, quando ele decide morrer, decide se matar afogado no mar, tá, de Recife, ele vai encontrar na beira do mar José o Carpinteiro. José o Carpinteiro. Olha, José o Carpinteiro, que foi pai de Jesus Cristo. Aqui parece já uma retomada já dos presépios, dos altos natalinos. Então ele vai encontrar ele lá e vai perguntar pro José Carpinteiro qual é o sentido da vida. Porque, na verdade, a vida severina, ela só faz qualquer homem do sertão morrer. Então, ali é o momento de total niilismo, de angústia, de desânimo do nosso Severino. E o José Carpinteiro, ele vai, não sei, o José Mestre Carpina não sabe responder. E o nosso Severino pergunta, será que esse mar é muito fundo? Será que eu consigo me matar aqui dentro? Será que eu consigo saltar da ponte e da vida? Lembrem isso, ó. Severino deseja saltar da ponte e da vida. Então, nesse momento, quando ele está falando isso, quando ele aceita a morte, já antecipada por todas essas que lhe antecederam, chega uma senhora correndo, vindo da casa do mestre Carpina, e ela vai dizer, teu filho nasceu, homem, teu filho nasceu, teu filho saltou para dentro da vida. Nossa, gente, essa parte é impressionante. Teu filho saltou para dentro da vida. Aqui, a vida, pela primeira vez, uma vida que nasce, pela primeira vez ela entrou na história. Esta criança entrou para dentro da vida. Saltou para dentro da vida. Aí vai o mestre Carpina, vai receber o seu filho, e tem uma parte que lembra muito os Reis Magos. Imagine que mesmo em Recife tem uma região muito pobre, onde mora o mestre Carpino, José Carpinteiro, e o povo, né, os vizinhos vão lá com presentes, tal como fizeram os Reis Magos quando Jesus nasceu. Só que assim, ninguém ali do sertão, muito menos do Recife, é rei, muito menos mago. Quem sabe mago, apesar de não ser rei, porque um veio com um jornal, um vizinho falou, olha, você que está nascendo agora, não tem um cobertor, mas eu dou um jornal para te aquecer. Outro veio com uma semente, outra veio com uma aguardente para os pais. Vieram com coisas altamente simples, mas obviamente, pessoal, quando João Cabral faz essa cena para mostrar toda a simplicidade que envolve esse amor natalino, e também, até criticando um pouco a questão material dos altos, assim, e obviamente revelando essa simplicidade do povo que não tem nada. Então, é uma cena longa, que são vários vizinhos que vêm presentear essa criança, e mostrando como que esse sertanejo, esse homem do Recife, apesar de pobre, ele contém algo positivo, uma parte meio otimista do João Cabral. Mas vamos lá. Então, aí parece que tudo está se resolvendo. Surgem duas ciganas. Essa cena é belíssima, pessoal. Surgem duas ciganas que vão ver o futuro dessa criança. Primeiro vem a cigana pessimista, que diz que você será como os outros.
vejo você todo de preto, no mangue, sujo, atrás de caranguejo. Vejo também a tua infância, você vai se acostumar a comer como comem os bichos e quando você crescer, vai comer como um bicho. Depois, logo vem outra cigana e diz, não, o que você vê, você está vendo errado. O que eu vejo comendo como um bicho é alguém lutando pela vida. O que eu vejo alguém de negro não é alguém sujo de lama, mas alguém sujo de graxa, pois sim, vai trabalhar numa fábrica, vai lutar pela sua vida. Então, aqui, outro momento muito lírico, muito poético e também muito otimista, em que a cigana 2 vai prever um futuro positivo para essa criança. Pois bem, aqui estamos quase no finalzinho da história e parece que todo esse acontecimento pós-Mestre Carpina, pós-José Carpinteiro, vai responder a grande pergunta do nosso Severino. Ou seja, qual é a resposta? Qual é a resposta a essa grande pergunta? Para que vale a pena viver? E parece que ao fim, o último verso, o próprio Mestre Carpina se dirige ao Severino e diz: a vida respondeu com a sua própria presença viva. Ou seja, apesar das mortes, vale a pena viver a vida apesar de Severina. Então, para fechar, vamos retomar essa morte e vida, ou seja, essa vida, apesar de dura, deve ser vivida. E se eu pensar também em termos de enredo da história, vamos lá, começa com várias mortes e termina com a vida. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Um beijo.